Suponhamos que você tivesse uma dor muito grande em alguma parte do corpo, na coluna, no joelho, alguma parte. A primeira coisa que você faria, eu acredito, claro, orando, sem dúvida, a primeira coisa é orando. Você faria o que eu faria, iria para o médico. Aí chega lá no médico, o médico vira e fala assim para você: tome esse remédio durante 30 dias. No terceiro dia, esse remédio já começa a fazer efeito, toda a dor vai sumir. O que você faria? Hã? É isso aí. O médico falou que tem que tomar 30 dias. O irmão Chico falou assim: eu tomaria mais 27. É isso aí. O brasileiro tem um problema, né? Só um parênteses, né? O brasileiro tem um problema com esse negócio de remédio, né? O pastor Hamilton, o brasileiro está com aquela gripe bem forte, nada resolve. Aí vai lá na Unimed, na Cana, na Santa Casa, no Regional, no UPA, aonde for. Aí o médico vira e fala assim: tem que tomar a famosa amoxicilina, que é o tal do antibiótico. Você viu como o brasileiro faz? Geralmente, você já reparou que a amoxicilina, Lara, é 7 dias, geralmente. Por que é 7 dias? É o ciclo do vírus, para matar ele. Mas o que o brasileiro faz? No terceiro dia, acabou o sintoma da gripe, já para. Aí, o vírus, ele não foi morto totalmente, não quebrou o ciclo dele. Ele volta mais forte. Ele volta a super vírus. E aí depois o estado da pessoa fica pior. Por isso que a gente tem que fazer o que o médico falou certinho. Se é 7 dias, tem que tomar amoxicilina os 7 dias. Tem que obedecer o médico, irmãos. Ele estudou para isso. Mas se o médico falar assim para você: toma o remédio 30 dias, no terceiro dia vai sumir tudo, em 30 dias você está curado, o que você faria? Estou perguntando de novo. Fabi, o que você faria, fiar? Tem que tomar tudo. Ué, engrarde, tem que tomar. O médico falou que tem que tomar. E eu tomaria. Você tomaria, Edson? Brasileiro. E você, Chico? Os 30 dias, né? Mas posso falar para vocês? E se eu falar para vocês que tem muita gente dentro da igreja que se comporta desse jeito? Vem aqui com um problema, vem aqui com uma dificuldade, escuta o pastor falar o remédio que tem que fazer, mas não faz. É a mesma coisa. É a mesma coisa que o Edson acabou de falar. O Edson, ele foi sincero. Ele falou: parou a dor, parei com o remédio. Mas o povo faz isso na igreja. Vem para cá com uma dor numa área da vida, e a gente orienta, e as pessoas não seguem o que a gente manda fazer. Por isso que tem pessoas, irmão Nildo, irmã Cleusa, que a vida não sai do lugar. Há vários dias eu tenho falado isso para vocês, e eu vou falar de novo, por segurança de vós, como Paulo fala em Filipenses capítulo 3, versículo 1. Deus não é um solucionador de problemas.
Você não pode vir para a igreja para solucionar o problema da sua vida. Deus não... Abra o coração, por favor, abra o entendimento que é algo muito sério que eu estou falando. Fabiano, escute. Deus, Diva, Fernanda, Pietro, não é, irmão Nilton, Deus não é, Rodrigo, Ju, Rodrigo, Denise, Periquito, Deus não é um solucionador de problema. Enquanto você vier aqui para solucionar problema, sua vida não vai mudar. Eu vou dar um exemplo para você. Quantas pessoas que você conhece, e não precisa ser da Paulista, qualquer igreja do mundo inteiro, que recebeu um milagre e sumiram da igreja, seja dessa igreja, seja de qualquer igreja. Quantos já conhecem pessoas que receberam um milagre e sumiu da igreja? Conhece a irmã Cláudia, conhece Fê, conhece Walter, conhece a Liene? Por quê? Porque essas pessoas não entenderam quem é Deus. Deus soluciona problema? Vou perguntar de novo. Deus soluciona problema? Sim, claro. Aliás, qualquer problema. Ele é o Deus que chega a Andréia e fala para, isso eu acho muito forte, para Sara: acaso há algo que eu não possa fazer? Ele é o Deus do impossível, Ele é o Todo-Poderoso. Ele pode solucionar o problema, mas essa não é a ideia de Deus na nossa vida. Pastor, qual é a ideia de Deus na nossa vida? Ser nosso amigo, ter uma intimidade com nós. Deus quer se relacionar. Deus não quer ser um instrumento na sua vida, um objeto que você pega, usa, e toda vez que você não precisa mais dele, você o descarta. E tem muita gente que faz isso. Ela só vem para a igreja quando precisa. Ela só busca Deus quando precisa. Quando está tudo bem, ela desaparece. Por isso que pessoas desse nível, a vida delas é sempre assim: ela está subindo o degrau, daqui a pouco ela desce no primeiro, ela está subindo o degrau, ela desce no primeiro, porque ela não desenvolve uma experiência com Deus. São pessoas, como o apóstolo São Paulo vai falar, que elas são crianças na fé, que elas não podem comer alimento sólido, elas vivem no leitinho, mas ao mesmo tempo o diabo tira proveito delas e faz delas infelizes, vazias, tristes, sem contar que ele amarra toda a vida dessas pessoas. A igreja da Paulista, desde que eu cheguei aqui, há quase 19 anos atrás, eu tenho trabalhado. Por isso que a igreja da Paulista não é uma igreja de explosão, mas é uma igreja que a gente vai trabalhando paulatinamente para fazer vocês terem amizade com Deus, intimidade com Deus. Por isso que muita gente foi embora. Quando ela chega aqui na esperança só de resolver um problema, e na esperança de um oba-oba, de não ter nada mais profundo com Deus, não ter uma vida de santidade, claro que as minhas pregações confrontam muito, é muita paulada a minha pregação, ela vai embora. Claro, porque é muito mais fácil ser numa igreja que o pastor só vai trazendo mensagem motivacional e não vai exortando o rebanho. Ou seja, ele tem eternamente um rebanho que não tem maturidade espiritual, correndo o risco de ter um rebanho onde muitos
quando morrer ainda vão para o inferno. Claro que eu não sou utópico, eu sou pé no chão e sou realista. Claro que eu sei que eu não sou melhor do que ninguém, e que claro que no meio do meu rebanho eu tenho muitas ovelhas, mas eu sei que eu também tenho uns bode aqui. Por mais que eu tente ensinar, tente confrontar, tento fazer você entender a palavra, mas eu sei que aqui, claro que eu não tenho só trigo, eu tenho também uns joios. Espero que eu tenha mais trigo do que joio, e isso é uma coisa que eu não tenho como eu saber. Nós só vamos saber no dia final, onde ele diz que por enquanto ele não vai separar o trigo do joio, ele vai deixar todo mundo junto, porque se ele tirar hoje o joio, o trigo sai junto. Mas no grande e terrível dia dele, ele mesmo vai fazer a separação. Esse é trigo, esse é joio, esse é trigo, esse é joio. Volto a falar, irmão, e eu vou falar mais para você. Escuta, preste atenção. E isso é em todas as igrejas, não é na Paulista, em todas as quadrangular, em todas as Universal, Assembleia de Deus, em todas as Batista, Presbiteriana, tem pessoas que são trigo e tem pessoas que são joio. E eu vou falar mais para você. Existem pastores que são trigo, e também existem pastores que são joio. Você tem visto, eu creio que vocês veem, porque os escândalos que têm vindo dentro das igrejas, em todas, de tempo em tempo, histórico escândalo, pastor em adultério, pastor que roubou, pastor isso, pastor aquilo, em todas as igrejas tem isso, infelizmente, porque nem todo mundo, irmão, prega o evangelho por amor, não prega. E eu vou avisar, e não é surpresa nenhuma isso para nós, hein? Eu acho que eu estou falando isso, você não está escandalizado, porque se você falar porque você está escandalizado do que eu estou falando, é porque você não lê a Bíblia. O apóstolo Paulo falou: uns pregarão por amor, outros pregarão por fama e até por dinheiro. Paulo fala isso, e Paulo fala assim: mas o importante é que o evangelho do reino seja, pregado. E eu vou falar mais, irmãos, vocês e pastores que estão aqui nesse altar, Jesus foi muito claro quando ele disse que vão chegar no dia do julgamento e vão falar assim para ele: mas Senhor, no teu nome expulsamos demônios, no teu nome profetizamos. E Jesus vai falar bem assim, ó: é verdade, porque você pediu para ser usado, e eu te usei, só te usei, mas você nunca foi meu. Você pedia para mim te usar, eu precisava de alguém para usar, para salvar os perdidos, e através da sua vida, você salvou um monte, mas não se salvou, porque você não era meu. Apartai-vos de mim, malditos, por fogo eterno. Então, Jesus, em várias passagens, ele deixou bem claro que haveriam pessoas que seriam pregadores do evangelho, e eles pregariam o verdadeiro evangelho, mas eles mesmos não seriam salvos, porque eles eram duas caras, uma coisa no altar e uma coisa fora do altar. Eu não tive convivência, porque eu era muito criança, e quando o pastor Misael Bozon Penteado morreu, eu acho que eu devia ter uns 9 anos de idade. Eu nunca tive contato com o pastor Misael, mas os pastores, tipo o pastor Roberto Pedacchione, o pastor Miguel Medina, que são mais velhos, eles contam muita coisa, muitos ensinamentos que o pastor Misael dava na reunião de pastores. E eu gosto, irmãos, de ouvir os pastores mais velhos. Sabe por quê? Eles têm muita experiência.
Graças a Deus, que Deus me deu uma característica, que eu não sou igual esses jovens que estão vindo, que não querem ouvir os mais velhos, né? Nos mais velhos tem a experiência. O mais velho, às vezes ele ensina para nós, numa conversa de 1 hora, 10 anos da vida dele, e ele mostra o que ele errou em 10 anos, e você em 1 hora de conversa aprende para você, se você aplicar na sua vida, você não erra o que ele errou. Isso é ótimo. E o pastor Misael falava assim para os pastores, e eu não lembro se foi o pastor Roberto Penacano que me contou. Ele falava assim, ó, tem pastores que são uma bênção em cima do altar, e a oração dele é para que ele nunca descesse do altar, porque tem pastor que quando desce do altar é uma vergonha. E é verdade. Como tem ovelhas dentro da igreja, que elas são uma bênção enquanto elas estão aqui, mas quando está lá fora, ela faz negócio desonesto, ela compra e não paga, ela promete e não cumpre, é mentirosa. Isso sempre vai ter, sempre vai ter. Agora, eu quero falar com você que está aqui, e você quer que esse ano a sua vida seja diferente. Se você quer que a sua vida seja diferente, você precisa desenvolver um relacionamento com Deus, não de aparência para os outros ver, mas ainda que ninguém veja o seu relacionamento com Deus, mas você andar com Deus. Escute o que eu vou falar para vocês. Eu ganhei um livro de um pastor americano, que é algo surpreendente, algo revolucionário sobre o jejum. Nós jejuamos os 120 dias já há uns 12, 13 anos. Mas irmãos, nesse livro, esse pastor americano, ele conta coisas do jejum que você nem imagina aonde o jejum chega, o que ele é capaz de fazer. Então escute só o que eu vou fazer por vocês, coisa forte. No dia 9 de fevereiro será a Santa Ceia. Nas 3 reuniões, a Kika que vai pregar, e ela vai mostrar algumas coisas poderosas do poder do jejum, que você vai ficar impactado. Ontem, lá em casa, ela começou a me ensinar coisas que ela está aprendendo com esse pastor americano. Quando ela falou isso para mim, nós já tínhamos uma ideia, um plano. Porque às vezes a gente fala para vocês assim, irmãos, leia o livro. Mas, vamos falar a verdade? Quando eu falo, leia um livro, eu acho que 3% da igreja, e eu acho que não mais que isso, se interessa e vai e compra o livro para ler. Mas eu vi que nesse livro, tudo que é ensinado é tão forte, que se você descobrir o que está escrito nesse livro, eu nunca mais vou brigar com vocês em cima do altar, por vocês jejuar, e ficar assim, vamos gente, não faz jejum vagabundo não, faz jejum forte, porque esse livro, Vanderleia, Kari, é tão forte, que ele mostra porque tem gente que com alguns meses, ou até um ano de igreja, para de vir na igreja e desiste de lutar por o casamento, pela vida sentimental, às vezes pela vida,
até financeira, profissional. Eu vou dar um exemplo para você. Você conhece gente que não para em emprego? De tempo em tempo, ela muda de emprego, e se mudasse ainda porque vai pegando emprego melhor, salário melhor, não, ela vai decrescendo. Tem pessoas que ela já está aqui na terra com 30 anos, 40 anos, e ela nunca conseguiu ser feliz na vida sentimental. E aí, nesse livro, esse pastor americano, ele ensina o porquê acontece isso e como quebrar tudo isso. Irmãos, faz 25 anos que eu sou pastor, e eu já vi muita coisa, e eu creio muito que tem a bênção de geração para geração, como o pastor Toninho nos direcionou a fazer com vocês, a bênção geracional, e eu só estou esperando mudar no novo templo. Eu estou segurando a bênção geracional propositalmente, que mudando para o novo templo, em um dos primeiros domingos lá no novo templo, que daí está maior. Hoje, irmão, não dá mais para fazer bênção geracional nessa igreja. Hoje, a igreja estava entupida aqui, 7:30 da manhã de gente. Como que eu vou fazer bênção geracional para vocês ainda trazer mais parentes seus aqui nessa igreja? Não tem onde pôr. Graças a Deus por isso, é isso mesmo, glória a Deus por isso. É um bom. 9:30 da manhã não estava entupida, mas estava cheia. Também não ia dar para. Se vocês trouxessem um parente, cada um de vocês, já não tem onde pôr. Então eu estou esperando mudar para o novo templo, para fazer a bênção geracional. Mas olha o que eu vou contar para você. Eu sempre criei em maldição hereditária e bênção hereditária. Mas esses tempos atrás eu atendi uma moça, que ela contou algo da vida dela, que se tiver alguém aqui que ainda não acredita em maldição hereditária, depois que eu contar agora para você, você vai ver que existe. Essa moça contou para mim que a mãe dela casou com o pai dela. Quando a mãe dela, logo no começo do casamento, engravidou dela, ainda a mãe grávida dela, o pai dela traiu a mãe e engravidou outra mulher. Essa moça casou. Quando ela casa com esse moço que ela casou, olha só o que eu estou contando para você. Poucos meses junto com esse rapaz, o rapaz trai ela e engravida uma outra moça. Vocês estão entendendo a história? Porque o povo das 9:30 parece que estava entendendo mais, que fazia uau. E vocês estão assim, olhando para mim assim. Eu estou sendo claro? Sim. Então vamos lá. A mãe dela casa com o pai, com poucos meses de casamento, está grávida dela, o pai trai a mãe. Ela casa com o marido, com poucos meses com o marido trai e engravida outra moça, igual a mãe tinha sido traída e o pai engravidou outra mulher. A irmã dela, acontece a mesma coisa. Casa com poucos meses, o marido também trai. Olha que coisa. E alguém ainda vai duvidar que existe maldição hereditária. E você pode ver que nas famílias a árvore genealógica repete. Por exemplo, teve separação, divórcio do bisavô, do tataravô, aí tem no avô, vai tendo várias repetições de problema na família. Famílias que repetem vícios. Por isso que é bom você conhecer a sua árvore genealógica, para você identificar quais são as maiores maldições que pega a sua família, para não cair isso na sua vida. O meu bisavô separou, o meu avô separou, você é um grande provável nessa lista para ter separação. O meu tataravô, que veio lá da Itália, tinha vício. O meu bisavô tinha vício, e vai repetir nos vícios.
Isso é maldição hereditária. E isso, nesse livro, esse pastor americano, ele conta porque às vezes, olha que forte, seu Reinaldo, só orar não é o suficiente. Por isso que às vezes as pessoas, elas cansam de orar e não obtêm resultado, porque há demônios que eles são tão fortes, tão poderosos, e eles estão enraizados na família há tantos anos, que esses demônios só vão sair quando há um jejum forte para expulsar eles da família, ou pelo menos da sua casa. Então dia 9 de fevereiro, Santa Ceia, aqui que a irmã Cleuzinha vai pincelar a Dona Maria nas 3 reuniões, coisas fortes do jejum. Mas escute, o melhor está para vir agora. Na segunda-feira, Claudete e Henrique, senhora, eu esqueci o nome da senhora, Simone. A senhora estava aqui na Escola de Vencedor, segunda-feira, né? Aquele senhor do lado da senhora é o marido da senhora? Isso. Como é o nome dele mesmo? Marcelo. Pelo jeito ele não gostou de mim, que não voltou, né? Ah, foi trabalhar. Então tá certo. Mas e o Edson e a Yara não gostaram de mim porque não estão aqui, não vieram hoje, hein? Ou vieram cedo, estava muito cheio, eu não vi. Pode ser, porque hoje eu já dei fora, né, Gomes? Falei para o Maurício que o fulano não estava, e o fulano estava na igreja, né? E não viu também, né? Então eu nem vou falar, de repente, Claudete e Henrique, eles vieram cedo, estava muito cheia a igreja. Escute, graças a Deus por isso. Escute, dia 9, a Kika prega na Santa Ceia e vai dar uma pincelada. O melhor vai vir agora. Dia 10, segunda-feira, a Kika durante 31 dias, ela vai trazer os 31 estudos para vocês, sobre o poder do jejum, e como ele faz efeito na nossa vida, em várias áreas, desde famílias problemáticas, desde como resolver vida sentimental, que não vai nem a pau para frente, desde gente que a vida profissional é uma desonra, o seu avô era desonrado, o seu pai foi desonrado na vida profissional, e você está indo no mesmo caminho, desonrado na vida profissional. A Kika vai não só explicar, como ela vai mostrar os efeitos e como quebrar no jejum. Sabe o que vai acontecer, Joana? Dia 15 de março começa o 120 dias. Vai ser o 120 dias que eu menos vou brigar com vocês, porque depois que vocês verem o estudo, você vai ter até ansiedade, tenho certeza, de querer começar o jejum, porque você vai estar com pressa de quebrar muitas maldições da sua vida, e na sua família, ou na sua casa. E aí, olha só, talvez às vezes 6 da manhã, você já está dentro da empresa, e não dá para assistir ao vivo, não tem problema, você assiste a reprise, mas eu queria que você assistisse, Ricardo, os 31 dias, porque vai fazer uma explosão na sua mente, você vai enxergar cada coisa, e em nome de Jesus, Deus vai quebrar como um efeito dominó, vai cair tudo quanto é demônio da sua vida, caça demônio na sua vida, na sua família, no seu filho, na sua empresa, na sua loja, na sua vida profissional, em tudo, em nome de Jesus. Eu não vou nem precisar falar para você o que você vai cortar dos 120 dias, porque eu sei que depois disso, você vai querer com tudo, você vai fazer o verdadeiro 120 dias, mas uma coisa eu sei, Valdinei, Jussiane, Márcia e Marisa, quem não é feliz no amor, vai ser feliz no amor. Quem não é feliz na vida financeira, vai começar a ser feliz. Quem não é feliz em alguma área da sua vida que é travada, não vai nem a pau, vai destravar o Wallace e vai começar a prosperar em nome de Jesus. Elaine Alves, nós vamos com tudo. André Montebelli, e Deus vai nos honrar. Amém, Dani, amém, Leandro. Pegou Márcia, pegou Jesus, seu Valdir, Dona Cida, entenderam? Dona tem uma hora que dá branco, irmã, a senhora tem que entender. Neuza. Nossa, deu um branco o nome da irmã agora. Me ajude. Hã? Maria Luísa Sato.
Tá vendo? Eu só estava precisando, sabe o quê? De um empurrão. Não é verdade, Ronaldo? A senhora deu um empurrãozinho. O importante é que eu falei o sobrenome da senhora, que é o mais difícil. Amém, gente? Agora, irmãos, por favor, sai daqui hoje entendendo que você não tem que vir na igreja para buscar uma bênção. Você tem que vir na igreja para ser íntimo de Deus. Porque, Vanessa, quando nós somos íntimos, Ágata, do Senhor, nós temos tudo com o Senhor. Jesus foi muito claro quando ele disse assim: e eu quero que isso seja uma verdade, Leandro, na vida de vocês. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu, Jesus, vim para que tenha vida e a tenha com abundância. Eu gostaria, irmã Ivonete, irmão Maico, que todo o meu rebanho, irmão Walter Stênico, tivesse vida com abundância. Amém, gente? Você já achou o texto aí? Não? Evangelho segundo João, capítulo de número 14. O meu lenço, o meu pano, está aí o meu pano? Ó, se fosse a sua cobra, Gomes. Você tem uma cobra, Gomes, ou não? Ainda bem que o microfone não está na boca dele, senão ele ia arranjar um problema para a cabeça dele. Mas eu gosto de você porque você é macho. Pode falar tudo do você, Gomes, mas falar que você não é macho, não pode falar. Achou aí? João 14, 16, perdão. João 14, versículo 16. Ô Larinha, não sei se é impressão minha, mas parece que eu não vi essa semana a sua mãe na igreja. Ou ela veio algum culto que eu não percebi? Vocês estavam com Covid? Todo mundo? Sério? Sua mãe também? No, o Lê também? Ah, eu não sabia, vou mandar mensagem para eles então. Porque eu falei assim, nossa, parece que eu não estou vendo o Lê e agito, estou sentindo falta deles. Pegaram Covid? Está vendo como você é, irmão? Lógico que você trouxe a coisa ruim na família, irmão. E nem o Bolsonaro era presidente. Agora quero ver o que a esquerda vai falar. Você pegou Covid com Lula, com o Santo Nine, para não falar Satanás, né, irmãos? Vamos lá? Irmãos, tem uns caras na internet que são muito inteligentes, né? Tem uns caras que, eu acho que não é possível, deve ser funcionário público, que fica o dia inteiro pensando em que fazer graça, né? O cara falou assim: Lula, eleição, promessa, picanha. Elegeu, prometeu, abóbora. Está entregando pé de frango e agora ficou caro, comida estragada. Olha, é o fim da picada, não? Irmão, eu pergunto para vocês, como que pode alguém inteligente, em sã consciência, alguém que usa um pouco só o neurônio, votar num cara desse? Com tudo que está acontecendo nesse Brasil, irmão, com tudo que está acontecendo, como que pode alguém votar num cara desse? Esses dias o ministro dele falou assim: a laranja está cara no Brasil e no mundo, come outra coisa. Que absurdo, irmãos. Cadê? Tem um vídeo dele que ele falou assim, que ele ganhando a eleição, ia ter picanha cortada, a gordurinha passando na farofa. Cadê a picanha, irmão, na gordurinha com a farofa? O que é? A senhora está esperando? Acho que nem a farofa está dando para comprar mais.
Irmãos, vocês sabem, se ele estiver fazendo um grande governo, irmão, emprego, o povo vivendo bem, os preços equilibrados, sem inflação, irmãos, eu ia falar assim, irmãos, vamos pagar a língua. Olha o que o homem está fazendo no Brasil. Mas esses dias, irmãos, se não fosse aquele abençoado daquele Nicolas Ferreira, ele ia ferrar todo mundo em verde e amarelo com a tal do monitoramento no Pix. Misericórdia. Os primeiros que ia dançar, os vendedores informais, que vendem um lanche, a barraquinha. O nego às vezes trabalha o dia inteiro, irmão, e à noite vende pastel na frente da casa dele, para fazer uma renda extra, porque o que ele ganha na empresa não dá. Ele ia ferrar toda essa gente. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia. A palavra é essa, irmão. Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia do Brasil. Que Ele olhe para nós com um olhar de misericórdia e fale assim, não foi fácil esses 4 anos que vocês viveram, mas de 2026 a 2030, eu vou pôr um homem de Deus, que vai fazer, né, igual os Estados Unidos começou a viver agora, né, irmãos, com o Trump lá, né, irmão, e eu sou a favor do que ele está fazendo lá, viu, essa limpeza, pega todo mundo que está irregular, põe tudo dentro dos aviões e manda cada um no seu país de origem, porque o que está tendo de roubo, de assalto, de mendigo lá, não é brincadeira, está certo, oi? Não é? É que agora que estourou então a mídia. Olha. Mas, irmão, e está certo eles limpar o país deles mesmo, de tirar esses caras que vão lá para assaltar o país, para roubar as pessoas. Olha lá a Califórnia, a desgraça que estava. Eles entravam na loja da Apple e depenavam todos os iPhones da loja. Está certo eles de fazer isso. E nós temos que fazer a mesma coisa aqui, irmão. Cuidar do nosso país, cada um cuidar do seu país. Cada um cuidar do seu país. E nós vamos ver tempos bons. Eu creio que Deus vai ter misericórdia do Brasil. Em nome de Jesus. E eu falo isso, irmão, porque eu moro aqui, você também mora aqui, e nós temos que orar para Deus abençoar nosso país cada dia mais. Nós somos privilegiados, irmão. Moramos numa cidade maravilhosa, Piracicabamana, leite, mel, pamonha e cana de açúcar. Igarapa, né? Igarapa. Mas dá para melhorar mais um pouco ainda, em nome de Jesus. Olha o texto aí, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque Ele habita em vós, e estará em vós. Amém? Olhem para mim aqui, irmãos. Daiane, empresta seu celular para mim. Irmãos, esses dias fui fazer uma ilustração numa igreja igual essa, e eu falei para a pessoa, empresta o celular. A pessoa ficou verde, azul, preta. E ela falou assim, Ivan, para mim, mas eu estou usando. Acho que ela achou que eu ia fuçar alguma coisa. Eu falei, não, eu só quero fazer uma ilustração. Né, Crila? Você percebeu que a irmã ficou nervosa, né? Irmãos, o que é isso aqui? Ô Aliene, eu acho que a Milene, sua irmã, não veio hoje, viu? Ela está doente? Só fala porque ela está com Covid. Irmão, pelo amor de Deus, todo mundo agora está com Covid. Nós temos que orar, né? Parece que pegou aí de novo a turminha, né?
Umas partes de pessoas com Covid. Da igreja passou umas pessoas que não vieram esses dias, que estavam de Covid. Graças a Deus já está ficando de alta. Graças a Deus. Mas é outra doença. Virose. Está pegando também virose. Mas sabe que eu sei que foi essa virose. Essa virose, quem pegou virose aqui, foi da igreja que você pegou, viu? Foi aqui. A Elaine foi para Ubatuba e trouxe de lá essa virose. Foi você, Elaine. Foi sim. Eu vou contar para o povo. Foi você. Você estava em Ubatuba na alta da virose. Foi você que trouxe. Então pode falar para sua irmã que foi culpa da Elaine. Pode falar que foi culpa da Elaine. Olha aqui. Olha aqui. O que é isso aqui, Cássia? Uma Bíblia. O que é a Bíblia? Repete. O que é a Bíblia? Quando eu paro na minha casa, onde eu estiver, abro ela e leio. O que é? O que é? Alguém falou, Deus falando. Quem foi? Isso, Deus falando com a gente. A Bíblia, quando você lê, é a boca de Deus falando com você. A Bíblia é importante para você? Quando você acorda de manhã, quem primeiro você pega na mão? Então a Bíblia não é a coisa mais importante da sua vida, é o seu celular. Eu sei que isso que eu estou falando é forte. Esses dias o Luquinha, não, acho que foi o Júnior, me levou para a charqueada. E logo no começo da mensagem eu falei a mesma coisa. E quando eu levantei assim, falei, quem é mais importante? Esse ou esse? Quem você pega primeiro de manhã? Esse ou esse? É o celular. Então o celular é mais importante que esse. Uma moça estava sentada aqui, onde a Daiane está. Ela falou, pastor, já pode parar de pregar, já pode mandar a gente embora. A pancada já foi muito grande já aprendemos. Mas irmão, só que isso aqui pode ter um monte de mensagem ruim para acabar com o seu dia já cedo. Isso aqui pode ter coisa que não edifica a tua fé, não edifica a tua vida, pode ter má notícia. Só que esse aqui, quando você abre cedo, primeira coisa, você está falando para Deus, o Senhor é a coisa mais importante da minha vida. Quando você tem essa atitude de primeiro abrir a Bíblia, segundo, você está dizendo para Deus assim, eu confio no teu cuidado na minha vida e no cuidado dos meus. Aqui nunca vai ter má notícia, aqui vai ter 8.000 promessas para a tua vida. Aqui pode ser que tenha gente que não gosta de você, que já quer estragar o seu dia. Aqui é o teu Pai que te ama mais que tudo, querendo dizer para você, eu estou contigo, não temas, eu sou o teu Deus, eu te sustento com a minha destra fiel. Mas o que eu quero incentivar você, irmão, esse texto, Jesus fala assim, eu irei ao Pai, e Ele vai mandar o outro. Esse outro vem de autor, mesma essência, mesma pessoa. O Espírito Santo não é uma energia, o Espírito Santo Kailane. O Espírito Santo, Kailane, é a mesma pessoa de Jesus. O Espírito Santo, João, é uma pessoa. Entendeu, Lu? O Espírito Santo é uma pessoa. A mesma pessoa que veio aqui na terra e multiplicou os peixes e pães e transformou água em vinho, é o Espírito Santo. É a mesma pessoa. Por isso que ele falou outro. No grego é autor. É a mesma pessoa. Só muda o nome. Só que agora que vem
o pulo do gato. A palavra, Bruno, consolador. Nossa, Bruno, eu estou feliz com você, cara. Você está aqui na frente comigo hoje. Arrebentou. A palavra consolador, Pedro, Maísa. A palavra consolador, sabe do que ela vem? Do grego. Parácletos. Ou alguns falam paracletos. Tanto faz. Agora que é forte. Sabe da onde veio o termo parácletos? Jesus, quando ele falou, virá o outro, ele falou assim, eu vou falar para você como se estivesse falando em grego, tá? Autor parácletos. Só que parácletos ou paracletos é um termo militar. Olha que forte. Não perca o raciocínio. Não é nada difícil. Não fica assim, ai meu Deus, estou viajando já. Não, não vai viajar. Olha para mim. Um dos melhores exércitos que passou na terra, na época, era o exército romano. Todo soldado romano tinha um ajudador. Porque o soldado poderia se cansar. E ele precisava ter um ajudante para ajudar na canseira dele. Todo soldado romano poderia ficar com medo diante de alguns inimigos. O ajudante fazia ele lembrar, falava assim, não tenha medo não. O soldado estava assim, indo para uma guerra. Ele estava com medo de algum inimigo. O ajudante falou assim, não, mas você lembra aquele outro exército que você lutou? Você venceu, esse aí você vai vencer também. Ou seja, o auxiliar, o ajudante, o ajudador de soldado romano, ele tinha a função de lembrar das vitórias passadas para motivar nas lutas presentes. Eu vou repetir isso, anote isso, Ellen. O ajudador romano, ele lembrava das vitórias passadas para motivar nas lutas do presente. Quem entendeu essa frase? Alexandre, eu vou repetir. O ajudador romano lembrava das vitórias do passado para motivar nas lutas do... A pergunta é: qual é a função do Espírito Santo? Se não ajudar. Olha a música que o pastor Emanuel cantou. Senhor, me ajuda na minha fraqueza, ainda que seja. Canta com o pastor Emanuel. Com as migalhas que caem da mesa. Ou seja, o Espírito Santo. Pode ir, Manu, no solo dessa canção. Olha para mim. O Espírito Santo, por isso que Jesus o chamou intencionalmente de Parácletos. O Espírito Santo, Fabi, vó, ele está do nosso lado, Luquinha, doutora Mara, todo dia, toda hora. Assim como o soldado tinha um ajudante 24 horas, que não saía do lado dele, para carregar a arma na hora da canseira, para incentivar na hora do medo, para empurrar o cara na hora da fraqueza. Jesus quis dizer: eu vou trazer o meu Espírito sobre a terra, e ele vai estar do lado de cada um que for meu filho, 24 horas por dia, te incentivando, te sustentando, te guardando, te protegendo. Você entende agora, irmão, que é muito medíocre quem vem na igreja só para buscar uma bênção? Não é isso que Deus quer. Irmão, Deus quer andar com você o tempo inteiro. Ele quer estar do seu lado, te ajudando, te auxiliando, te sustentando nos momentos mais difíceis. Mas sabe qual é o problema? É só a vida melhorar um pouquinho
E as pessoas logo esquecem do Espírito Santo. Eu quero orar por você. Olha para mim. Você promete para mim uma coisa? Que você a partir de hoje nunca mais vai esquecer do Espírito Santo. Thales, Rafa, Alice Osti. E que você vai fazer do Espírito Santo o seu melhor amigo. Você vai ver que vai ver momentos que não é fácil, mas com Ele você vai vencer muito mais fácil. Vire para quem está do seu lado. Seja a boca de Deus na vida dessa pessoa que está do seu lado. E fale assim: o Espírito Santo não quer que você guerreie suas guerras sozinho. Fala forte para assim: Ele quer participar com você. Esses dias atrás, a Kika estava pregando em alguma igreja no estado de São Paulo, eu não me lembro onde. Prega tanto, né, irmãos? Prega mais do que eu. E aí, ela contou aquela história, que aqui vocês foram até privilegiados, aqui ela passou até vídeo para vocês. Na igreja que ela foi pregar, ela só contou. Da Olimpíadas de Barcelona, quando aquele pai sai da arquibancada e vai socorrer o filho. Vem aqui, Gomes. Faz de conta que você é meu filho. Eu sabia que você ia falar isso. Ó, o corredor estava na corrida de Barcelona, lá na Olimpíada, acho que 92. E o pai estava na arquibancada. E de repente aquele moço tem um problema no corpo, na perna, nos ossos. E ele era franco. Quando fala que a pessoa é grande, favorito à medalha de ouro, porque ele era muito bom, aquele corredor. Ele era franco favorito à medalha de ouro. Só que o osso dele deu um problema no nervo, na articulação, e ele travou no meio da pista. E aquele pai sai correndo da arquibancada, passa a segurança, tudo. Quem assistiu viu essa cena. E ele abraça o filho, e ele vai com o filho até o bom que ele é bom de teatro, né? E ele vai com o filho até a linha de chegada. Daquela corrida, ninguém lembra quem ganhou, mas todo mundo lembra daquele corredor que o pai desceu e o ajudou. O Espírito Santo quer nas corridas da vida está escorando você a hora que você precisar. Por isso, irmã Cláudia Passos, nós não podemos vir para a igreja para buscar uma bênção somente. Nós temos que vir aqui na igreja para desenvolver um relacionamento com Deus.